Graça e paz, meus irmãos. Mais uma leitura semanal nesta manhã, que Deus venha falar ao nosso coração. Hoje vamos falar sobre o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. A leitura eu vou fazer do 39 ao 42. Que Deus venha nos guiar nesse momento e que possamos ser cada dia fortalecido na sua palavra. Amém? Vamos orar para a gente dar início na nossa leitura. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, meu Pai, de estar trazendo, Senhor, a tua palavra, Pai. E que esse ensinamento, Senhor, nos fortalece, assim como o Senhor, meu Pai, ali salvou a mulher samaritana e dela, Senhor, ela saiu ali, meu Deus, evangelizando, Senhor, falando do Senhor, ó Pai, levando pessoas até a Ti. Meu Deus, que essa palavra venha nos fortalecer, Senhor, venha nos levantar a cada dia, meu Deus, para fazer sempre a Tua vontade, Pai. Pois o Senhor, ó Pai, fala ao nosso coração a cada dia, Senhor, nos renova, nos fortalece, Pai, porque sem Ti não somos nada, Pai. Que nós possamos reconhecer que somos pecadores e precisamos de Ti a cada dia, meu Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos. Amém. Vamos lá para a nossa leitura. Então, aqui, na minha Bíblia fala sobre muitos samaritanos creram em Jesus. Então, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E dizia a mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmo ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. No início, irmãos, aqui no livro de João, eu esqueci de falar, livro de João, capítulo 4, do versículo 39 ao 42, foi a leitura, mas vamos dar uma passeada aqui no início, do capítulo 4, que é onde começa o diálogo de Jesus ali com a mulher samaritana. No início, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Então aqui o que a gente pega assim para a gente, Jesus, ele saiu, e com seus discípulos, deixando que a Judeia, retirando para Galileia. E ele precisava passar por essa cidade chamada Samaria. Os judeus e os samaritanos não se davam, eles não se entendiam há muitos anos. E Jesus chega nessa cidade, nesse poço de Jacó, como era conhecido, e ele
estava cansado da viagem, né? A palavra de Deus fala que ele estava cansado e ali ele sentou naquele poço. Imagina, aqui a palavra de Deus fala que por volta do que? Meio-dia. A gente conhece o horário de meio-dia, é um horário muito quente, né? Muito quente mesmo. E a mulher samaritana, ela foi pegar água nesse horário. Principalmente, assim, pelo decorrer da palavra de Deus, ela não era bem vista aos olhos das pessoas. Ela era uma pessoa pecadora, né? E as pessoas provavelmente não se davam bem com ela. Então, ela ia nesse horário que geralmente não ia quase ninguém, né? Ou não ia ninguém, né? Só ia as pessoas assim como ela. Então, por ela ser assim mal vista pelo povo ali, ela foi no horário de meio-dia para pegar água, no horário quente do sol. Imaginem vocês que é um horário muito quente. E ali ela chega e Jesus está ali no poço. E Jesus vai e pede água para ela. É quando começa o diálogo. Quando Jesus pede água para ela, ela fala: como o Senhor, sendo judeu, me pede água para uma samaritana, porque eles não se davam o quê? Não se davam bem. E os discípulos tinham ido à cidade. Então ele fala: como o Senhor, sendo judeu, me pede água, pede água a uma samaritana, né? Aí vemos aqui, né, que a mulher responde dessa forma para Jesus, né? Como o Senhor, sendo judeu, me pede água, né? Então que a gente... E Jesus começa. E Jesus começa falando para ela sobre o diálogo. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que ele está lhe pedindo água de beber, você pediria e lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu. Jesus daria o que? Água viva, né? Jesus estava aqui falando da salvação, né? Que, como fala lá em Nicodemos, né? A gente precisa nascer de novo, ser uma nova criatura. Que a gente não pode continuar vivendo da mesma forma no pecado, né? Então Jesus está ali falando para ela. Aí ela fala: o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó? Né? Porque Jacó foi que fez o poço, e ali a família de Jacó bebeu daquela água, e tantos animais de Jacó, e aquele poço estava ali, e eles continuavam bebendo daquela água. Aí Jesus fala para ela: quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Aí ele ainda continua: uma fonte que jorra para a vida eterna, uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus está falando da nossa salvação. Então ela fala: Senhor, me dê dessa água para que eu não volte mais a ter sede, tipo, que eu não precise mais vir buscar água aqui nesse poço. Aí Jesus fala para ela: vá, chama o seu marido, né? E o que ela responde? Não tenho marido, eu não tenho marido. Então Jesus fala com ela: você tem razão por dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que você agora tem não é seu marido. Aí ela ainda fala: o que você disse é verdade. Aí, quando Jesus fala tudo isso, a mulher ali reconhece que Jesus é um profeta, né? Agora a mulher: eu sei que o Senhor é um profeta.
Aí Jesus continua o seu diálogo com aquela mulher e Jesus fala: olha, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, porque ela ainda não tinha entendido exatamente quem era Jesus ali. Mesmo Jesus explicando, ela ainda não tinha entendido. E ali o que acontece quando Jesus fala tudo para ela? Ela reconhece que Jesus era Deus mesmo, era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido. Ali ela creu, porque Jesus falou tudo para ela, o que ela era no passado dela, o que ela fazia. Ela reconheceu Jesus como Salvador. E o que ela faz aqui? Ela veio buscar água, né, meus irmãos? Ela veio buscar, mas a gente vê que quando ela conversa com Jesus, ela esquece até o que ela foi fazer. O cântaro, ela deixou caído lá no chão. Nem água para Jesus ela deu, né? Porque a palavra não relata, então Jesus ficou no diálogo com ela. Ela não levou a água também. O cântaro ficou caído no chão. E o que ela fez? Ela ficou tão maravilhada, ela recebeu aquela palavra e correu. Ela correu para a cidade. Imagina a alegria daquela mulher. Olha, vamos até o poço. Ela começou a evangelizar. A gente vê o poder do discipular aqui. Aquela mulher correndo, evangelizando, falando de Jesus, anunciando Jesus. Olha, vamos até o poço. Ali tem um profeta. Ele é o Messias. Ele falou tudo o que eu fazia. Ela disse, ela falou tudo ali para eles. Imagina aquelas pessoas ali, e muitos ali foram com ela, né? Foram até o poço e Jesus começa a dialogar com eles. Jesus começa a explicar para eles sobre o reino de Deus e que Jesus tinha vindo para fazer a vontade do Senhor. Jesus veio quebrar aquelas barreiras entre samaritanos e judeus. Então, Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Jesus não deixou de fazer a vontade do Senhor. Jesus pregou para aqueles samaritanos e muitos ali já creram no testemunho, através do quê? Do testemunho daquela mulher samaritana. Aqui não relata o nome da mulher samaritana, né? Mas só fala somente da mulher samaritana e que ela já tinha tido 5 maridos e o que ela estava não era dela, né? Então Jesus falou para ela ali a verdade da vida que ela vivia, como ela vivia, e ali ela creu no Senhor Jesus, e ali ela foi até a cidade e trouxe muitas pessoas. Muitos creram em Jesus, como está a palavra de Deus no versículo 39, né? A partir do versículo 39, que a gente vê aqui. A partir do versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo que eu já fiz. Jesus sabia, conhecia a vida daquela mulher. Jesus sabia como ninguém o que ela já tinha feito. Jesus, ele nos conhece. Ele sabe tudo que a gente fez até aqui. E ele continua sabendo o que vamos fazer. Então, que nós venhamos, assim como essa mulher samaritana, crer em Jesus, mudar a nossa situação de vida, aquilo que não agrada a Deus, vamos dar lugar ao Espírito Santo para ele nos mudar, para a gente mudar, porque nós precisamos, assim como essa mulher, reconhecer que somos pecadoras, que somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Aí vemos aqui no versículo 40, quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias,
Jesus ainda ficou 2 dias ali com os samaritanos. E outros creram, muitos outros, além daqueles que creram, através do testemunho da mulher samaritana. E aqui a palavra de Deus fala que outros, muitos, então foi muito, gente, muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. Então eles creram, Jesus falando, e a mulher, ela ficou assim tão maravilhada. Aí ela ainda fala, agora não é mais por causa do que você falou, que nós cremos, mas porque nós mesmo ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, eles creram ali, que maravilha. Então, nós precisamos ser assim como essa samaritana. A samaritana vivia uma vida pecaminosa, uma vida a qual ela não tinha uma vida social juntamente com as outras pessoas, era mal vista na cidade de Samaria. E Jesus aqui, quando Jesus vem, senta ali naquele poço, Jesus pede a água para aquela mulher. Jesus pede um favor, me dê água para eu beber, que eu estou com sede. Jesus está quebrando aqui uma barreira entre judeus e samaritanos. Também vemos aqui no versículo, no capítulo 4, versículo 16, Jesus já sabia que o quê? Que aquela mulher já tinha tido 5 maridos e o que ela estava não era dela. Jesus mostra para aquela mulher que ela precisava da água da vida, a água viva. Ela precisava ter um encontro com Deus para ela poder mudar a vida dela espiritual, a vida dela em família. Ela precisava ter comunhão com as outras pessoas que ela não tinha. Então, por isso Jesus fala da água da vida ali. Ela precisava passar pelo arrependimento. Ela precisava reconhecer que era pecadora e necessitava da graça de Deus. Nós precisamos reconhecer nossos pecados. Nós precisamos reconhecer e ter a necessidade, de entregar as nossas vidas ao Senhor, reconhecer que pecamos, reconhecer nossos erros e pedir para que Deus venha nos moldar, assim como Ele moldou a mulher samaritana. Aí, quando Jesus mostra para ela, a vida dela, o que ela já tinha feito, ela reconhece Jesus como um profeta. Mas ela não esperava ali que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias esperado, que Jesus era o Filho de Deus. Depois Jesus revela a ela. Quando Jesus fala, eu sou o Messias, aquele que vocês esperam. O que a mulher faz? Larga o cântaro, sai correndo e sai falando. Olha, ali no poço tem um profeta, ele é o Messias, ele falou tudo o que eu já fiz na minha vida, vamos até ele. Então ali muitos já creram naquela mulher, muitos creram. Aquela mulher, ela evangelizou, ela falou de Jesus sem ter vergonha. Imagina a vida dela antes, e ali ela deixou aquela vida de pecado para fazer a vontade do Senhor. Ela não olhou para a vida que ela vivia. Olha, eles vão me condenar, eu vou falar. Ela não olhou para aquilo. Ela só saiu falando e chamando as pessoas, trazendo pessoas até Jesus. Nós precisamos continuar fazendo isso, falando do amor de Cristo, falando de Jesus, chamando pessoas para conhecer Jesus, Porque muitos precisam, nós precisamos do Senhor. Então a gente vê ali que ela abandona, ela larga seu cântaro e sai correndo, para falar de Jesus para as outras pessoas.
E a gente vê aqui que muitos creram através desta mulher. E depois que Jesus pregou, muitos creram mais ainda naquela mulher. Muitos creram, muitos, não foram poucos. E o que essa lição nos ensina? Que Deus ama a todos. Deus chama a todos. O Senhor não está olhando para a situação pecaminosa daquela pessoa. Jesus está chamando. Então cabe a nós aceitar Jesus e o quê? E mudar. Aquilo que a gente fazia antes, não continuar fazendo, não continuar no mesmo erro. Jesus, ele veio salvar, ao invés de condenar. Ele mostrou que ela precisava mudar. Então, nós conhecemos a nossa necessidade. Se a gente pedir, se humilhar a Jesus Cristo, Senhor, mostra onde eu preciso mudar. Senhor, o Espírito Santo, ele vai te moldando, ele vai te mostrando. Nós primeiramente precisamos reconhecer nossos erros. Nós precisamos reconhecer que precisamos do Salvador Jesus Cristo como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Quando a gente reconhece, quando a gente olha a vida que a gente vivia, ou a vida que Jesus, ele vem e molda, mas precisamos querer que Jesus nos molde, precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Assim como aquela samaritana foi liberta dos seus pecados, nós somos libertos dos nossos pecados, quando cremos, quando aceitamos e quando queremos que o Espírito Santo nos mude, assim como a mulher samaritana, ela creu e quis, que assim como ela, que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha nos tratar, porque da forma que eram, não podemos continuar sendo. Nós precisamos ser moldados. Assim como essa samaritana, ela não olhou para a vida que ela vivia, para o julgamento das pessoas. Ela creu em Jesus e ela evangelizou. Então nós precisamos mudar. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, precisamos continuar dando exemplo de Cristo e levando a mensagem àqueles que necessitam e que precisam. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, venha falar ao coração dessas pessoas que ouvirem a Tua palavra, Senhor. Que assim como essa samaritana, meu Pai, e muitos creram no Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo alcance os corações, alcance as vidas, meu Pai, e que muitos crerão na Tua palavra, que muitos crerão no Senhor, Pai, como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de cada um, Senhor. Pois o Senhor, meu Deus, morreu pelos nossos pecados, morreu na morte de cruz, para que pudéssemos ser salvos, Pai. Que o Senhor perdoa os nossos pecados, nossos erros, Senhor, e que o Senhor nos limpa de tudo que não Te agrada, Senhor. Nos ensina, meu Deus, a ser pessoas melhores, a reconhecer os nossos erros. Que o Senhor, Pai, nos ensina a aprender a pedir perdão para as outras pessoas, Senhor. E que o Senhor nos regenere, meu Pai. Nos molda como o Senhor mudou e transformou a vida da mulher samaritana. Nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.